Olá pessoal, aqui é a Luciana Araújo, psicóloga e planejadora financeira, e hoje eu trago para vocês mais um dos temas do livro A Psicologia do Planejamento Financeiro, essa nova área de conhecimento que foi criada pelo CFP Board nos Estados Unidos, que agora é considerado como algo primordial para os profissionais que querem ter uma relação diferenciada com seus clientes, que vão muito mais além dos números. Neste vídeo eu irei falar sobre um tema que eu adoro. Confesso que eu até me surpreendi quando eu vi dentro do material oficial do CFP, que é falar sobre mudança, né? Sobre por que alguns clientes mudam, outros não mudam, outros estão ali com a gente pagando pelo serviço e mesmo assim não estão dispostos a mudar os seus comportamentos. Então, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os estágios da mudança, que é uma teoria desenvolvida, né, um modelo desenvolvido pelos psicólogos de Clemente e Prochaska para trabalhar com pessoas que eram viciadas, né, no cigarro, para trabalhar pessoas com problemas com o tabagismo. E esse modelo foi desenvolvido, embora para este público, mas hoje é aplicado em diversos contextos no que diz respeito à mudança de comportamento. Inclusive, já tem estudos no campo do planejamento financeiro. E eu achei maravilhoso encontrar esse conteúdo por aqui. Então, vamos lá. O que é que esses autores descobriram pesquisando? Por que algumas pessoas mudam e outras parecem ter uma dificuldade imensa para mudar? Eles descobriram, ou pelo menos eles passaram, né, a entender mais profundamente, que as pessoas elas passam por alguns estágios até realmente se comprometerem com uma mudança. E esses estágios ficaram conhecidos como os estágios da mudança. Os estágios da mudança são 6, sendo o primeiro a pré-contemplação, a contemplação, a preparação, o estado de ação, de manutenção, e em alguns materiais científicos está o sexto estágio como recaída e outros estar como integração. Mas eu vou falar aqui do que está no material oficial da psicologia do planejamento financeiro, e eles colocaram o sexto estágio como recaída. O que ocorre? Por que eu estou fazendo assim essa diferenciação para vocês? Porque, de fato, esse era o sexto estágio, mas depois os autores eles foram fazendo algumas pesquisas, né, à medida que foi avançando os trabalhos com o modelo transteórico, eles chegaram à conclusão de que a recaída não é um estágio. A recaída ela é algo que vai acontecer. A recaída é certa. Todo mundo que está passando por um estágio de mudança, ele pode passar por momentos de recaída, e pode acontecer a recaída em qualquer um dos estágios da mudança, tá? Então, vamos falar aqui então do primeiro estágio de mudança, que é o estágio de pré-contemplação. O que é o estágio de pré-contemplação? Vamos imaginar aqui aquela pessoa que os amigos, os familiares estão dizendo: olha, tu precisa procurar um planejador financeiro, tu precisa procurar alguém para arrumar essa bagunça na tua vida financeira. E a pessoa está dizendo: mas o que é que tem de errado comigo? Ah, eu trabalho, tô nem aí, se eu trabalho é porque eu tenho que gastar mesmo. E a pessoa assim está com a vida desorganizada, não tem nenhum planejamento de futuro. Por quê? E ela não consegue enxergar, na verdade, que ela tem algum problema, alguma relação, né, não tão legal assim com o dinheiro, que pode prejudicar as suas finanças. Esta pessoa ela está no estágio de pré-contemplação. As pessoas que estão no estágio de pré-contemplação, elas não têm consciência que tem um problema. Essas pessoas nesse estágio, para fazer o planejamento financeiro em si, não serão as pessoas que você vai atender. Porém, as pessoas elas podem estar em diferentes estágios, em diferentes momentos do planejamento financeiro e para diferentes estratégias do planejamento financeiro. Por exemplo, um dos estágios da mudança, que é a ação, ela pode estar na vida daquela pessoa que está ali, começou um trabalho já com você, ela já está na ação. Porém, ela pode estar num período de contemplação ainda, ou melhor, no estágio de contemplação ainda, a respeito da responsabilidade delas de, por exemplo, fazer algumas anotações, fazer o controle de gasto.
Mas daqui a pouco eu falo do estágio de ação, já dei spoiler aqui, vamos para o próximo. O próximo estágio é o estágio de contemplação. Ou seja, essa contemplação, a pessoa ela já sabe que tem um problema. O negócio já está começando a incomodar. Nossa, realmente não está muito legal aqui. Talvez daqui a uns 6 meses, daqui a um ano, eu vá procurar ajuda ou eu comece a fazer alguma coisa para mudar a minha vida financeira. Então a pessoa ela já vislumbra, né, que tem alguma coisa errada, que tem um problema, mas ela ainda não está preparada para realmente se comprometer com alguma mudança nesse estágio. E daí algumas pessoas estão no estágio de preparação. A pessoa que está no estágio de preparação já é sim aquela pessoa que já começa, né, a imaginar, acho que semana que vem, mês que vem, eu já quero começar a fazer alguma coisa, já está muito claro para ela que algum problema ela já tem, que as coisas não estão legais, ela já pode inclusive estar considerando procurar um profissional, ela já pode estar considerando começar num período muito curto de tempo a já realizar algumas mudançazinhas na vida dela. Então esse é o estágio de preparação. Eu ia dizer pré-contemplação, mas é preparação. E temos então ali finalmente o estágio da ação. O estágio da ação é quando a pessoa, de fato, ela já está começando a fazer alguma coisa pela sua situação, pelo seu problema, que pode ser um problema financeiro, que pode ser a questão da organização financeira, ou que seja qualquer outro, tanto na área das finanças como na outra área da vida em que a pessoa tem um problema, ela precisa mudar um comportamento e ela está ali naquela luta para ver se realmente se compromete com essa mudança de comportamento. Então, nesse estágio, as pessoas elas já estão de fato fazendo alguma mudança na vida delas, pensando aqui no nosso lado financeiro, elas já estão começando a olhar essas finanças, elas já estão começando a traçar ali algum planejamento, alguma estratégia, elas já estão começando talvez a fazer a sua reserva, ou pelo menos a planejar a sua reserva de emergência, ou já ter começado a guardar algum dinheiro. Elas estão prontas para fazer aquilo que precisa ser feito. Estas pessoas, gente, pasmem, elas representam menos de 80%, aliás, menos de 20% ou em média 20% das pessoas que realmente nos procuram. A maioria, a grandiosa maioria das pessoas que procuram o serviço de planejamento financeiro, elas não estão na fase da ação. Elas podem estar na preparação e para alguns processos do planejamento financeiro, elas podem estar lá na pré-contemplação. É por isso que muitas vezes a gente fica sem entender como assim, meu Deus do céu, a pessoa está pagando aqui X reais por mês e a pessoa não faz nada do que a gente combina, né? E você está ali naquela luta, meu Deus, por que esse cliente não engaja? Meu Deus, por que esse cliente não anota? Eu não consigo saber nada, a pessoa chega aqui e não fez nada, fica me enrolando, fica fugindo. Por quê? Porque apesar dela estar te pagando, ela não está na fase da ação para resolver aquele processo no planejamento financeiro. Ela está no estágio pré-contemplativo, ou melhor, contemplativo, numa fase mais de preparação, né? Mas na ação, não. E aí é muito legal você pensar sobre isso, para você diminuir aquela sua ansiedade, né? De achar que você tem aquela responsabilidade de gerar mudança em todo cliente que chega para você. Saiba que a grandiosa maioria dos clientes que chegarão para você, elas não estarão prontas para mudar. E a gente precisa aprender a lidar com essa frustração. Nós, como psicólogos, já somos mais bem resolvidos com isso. A gente já sabe que muita gente que chega pra gente não vão evoluir, não vão se comprometer. A gente já sabe que muita gente desiste mesmo. Então, acho que os psicólogos já estão mais preparados, né? Já tem mais tolerância a essa frustração. Já os profissionais, planejadores, educadores financeiros não estão preparados para essa frustração. Eu percebo que vocês, assim, conversando, né, com os que eu atendo, se cobram muito por gerar essa mudança. É como se o cliente não mudar, a culpa é minha. Se o cliente não se compromete é porque eu estou fazendo alguma coisa errada. E começa a procurar problema em si, onde na verdade o problema não está em você, mas está no outro, porque não está no estágio correto de mudança, apesar de ter te contratado para ajudar. E daí nós temos o estágio de manutenção.
que é aquele cliente que já segue as suas orientações, que já implementou o plano, que está ali tudo lindo, maravilhoso, mas essa pessoa precisa dessa manutenção para evitar o quê? Evitar as recaídas. E aí é onde está, gente. Muitos de vocês se despedem do cliente na fase da ação e não entendem que a fase de manutenção faz parte dos processos de mudança que uma pessoa passa. Por que que muita gente paga por uma consultoria, tem alguns encontros pontuais, vão embora e daqui a pouco voltam pior do que chegaram? Porque elas não fecharam esse ciclo, elas não passaram pelo estágio de manutenção do problema, sabe? Porque lembra, a recaída é certa, a recaída vai acontecer. Então é legal que vocês possam estabelecer um relacionamento mais de longo prazo para os seus clientes, com os seus clientes, especialmente aqueles clientes mais desorganizados, sabe aqueles clientes que são bem caóticos? Pronto, você pode pegar dinheiro, pagar as contas dele tudinho, que daqui a um tempo eles vão voltar tão bagunçado quanto antes. Então, se você traz esses elementos, esse olhar da psicologia para o teu atendimento, você também precisaria entender que é legal falar para o cliente a respeito dessa manutenção. Essa manutenção pode ser encontros, se você faz mentoria semanal, faz uma manutenção mensal. Se você já faz o planejamento mensal, faz uma manutenção depois de passar, né, a fase mais crítica do planejamento, faz uma manutenção a cada 2 meses, fala para o cliente a importância de chegar com ele, de revisar os seus investimentos, de revisar as suas despesas, de estar com você ali, né, nesse acompanhamento. Isso é manutenção. Diminui as possibilidades de recaída, o cliente se beneficia e você também como profissional, né? Então, assim, tem a fase de manutenção, tem a fase no caso a recaída, mas aqui eu diria que é a fase de integração, que não está no livro da psicologia do planejamento financeiro, mas leva tempo a pessoa entrar nessa fase de integração, que é quando ela já realmente assimilou tudo aquilo desse processo de mudança, já mudou de fato e aquilo ali virou um hábito. Sabe esse lance de, vai virar hábito se você fizer 3 meses isso aqui? Claro, tem pesquisas em relação a alguns comportamentos que pode haver essa mudança. Mas, gente, mudanças mais profundas na vida do cliente não é assim. As pesquisas mostram mesmo que tem gente que passa anos para chegar a fazer essa integração, essa mudança completa nas suas vidas. Essas fases, elas não são assim contínuas, elas são, a pessoa está na preparação, depois volta para pré, depois volta para manutenção, depois... Por quê? Porque a recaída é certa nesse período. Então, até a pessoa integrar totalmente, ela não sentir mais aquela tentação de estar comprando, a vida está completamente organizada, pode demorar tempo. Algumas pessoas isso nunca vai acontecer, entenda? Infelizmente, não é sua culpa. E outras pessoas vão levar tempo para fazer isso. E a gente precisa entender que esses estágios de mudança fazem parte da vida de todas as pessoas que querem mudar comportamento. Os autores, eles trouxeram a questão dos processos de mudança. Os processos são, vamos dizer assim, intervenções que precisam ser feitas em cada um desses estágios. E aí eu te convido a conhecer a nossa formação em Psicologia Integrada ao Planejamento Financeiro, onde você vai ver isso aqui completinho, no detalhe, e também aprender quais são os processos de mudança que você precisa fazer em cada um desses estágios, para ajudar esse cliente a talvez sair de um estágio para o outro e conseguir até mesmo a integração desse novo modelo de funcionamento, né, financeiro com a tua ajuda. Nada é garantido, não existe nada que você faça para garantir que todos os teus clientes vão chegar a esse lugar, né, a esse sucesso, mas cada um, mesmo aqueles que foram embora e que não fizeram, foram sementes que você plantou no coraçãozinho delas. Então eu quero ficar por aqui com esse vídeo. Eu espero que pelo menos uma mensagem fique aqui no teu coração. Quando o cliente não está comprometido, não busque a culpa em você. Claro, a gente tem que se analisar, ver em que a gente pode melhorar, mas saiba que a grandiosa maioria das pessoas que nos procuram, elas não estão preparadas para mudar, mesmo nos pagando para ajudá-las nesse processo. Então, até o nosso próximo vídeo, onde a gente vai falar mais sobre esse conteúdo maravilhoso da psicologia integrada ao planejamento financeiro e da psicologia do planejamento financeiro.
Até nosso próximo encontro!